Depois de dar aula por mais 12 anos de inglês, eu me surpreendo com o quanto de pessoas que não falam inglês porque têm medo. Medo de falar na frente dos outros, medo de cometer erros, medo do que os outros vão pensar, medo de muitas coisas. E o pior de tudo, eu também já tive esse medo. Vamos resolver ele hoje? Poliglotas queridos, poliglotas queridas, bem-vindo ao meu canal. Se você já me conhece, já peço para você deixar o seu like. Se você curte meu conteúdo e se você não me conhece, seja bem-vindo. Espero que você goste e fique até o final. Bom, hoje a gente vai falar sobre eliminar o medo, né? Isso é realmente fato, gente. O quanto que eu observo as pessoas não falarem inglês porque têm medo. Não, eu nunca fiz isso. Então, como eliminar o medo? Ele não é algo que a gente deseja ter e nem é algo que a gente consegue deixar de ter de uma hora para outra, né? Não é só querer, né? Não, quero parar de ter medo. E você simplesmente não tem. Durante muito tempo eu tive medo do que as pessoas pensavam, porque olha que interessante, eu aprendi inglês sozinha, só que sempre convivi com pessoas que frequentavam cursos de inglês. E a impressão que eu tinha é que o meu inglês era inferior ao inglês delas, porque, afinal de contas, elas estudavam em cursos. E eu não, eu era aquela pessoa que aprendia assim na vida, pegando livros, em filmes, em séries, aprendi muito em série. Não ter parado para estudar numa escola sobre características da gramática de inglês me fazia sentir como se eu conhecesse muito menos, o meu inglês fosse muito inferior ao das pessoas. Mas eu superei isso com o tempo, porque passei a entender muitas coisas importantes a respeito do medo de falar inglês na frente dos outros, como lidar com esse medo. A primeira coisa que eu tenho para falar com você, gente, é que cometer erros é maravilhoso, porque geralmente o medo vem daí, né? Porque você não quer cometer erros. Seja porque você tem medo da crítica, ou medo de falhar, ou medo de qualquer outra coisa, é porque você não quer cometer erros em inglês. Erros, a primeira coisa que a gente tem que entender é que faz parte do processo de aprendizagem. Imagina quando você era criança, você estava aprendendo a falar, ou quando você observa as crianças aprendendo a falar. As crianças não começam imediatamente a falar um idioma, português mesmo, né, no caso dos brasileiros, não falam perfeitamente de uma hora para outra. Elas começam a falar com problema na dicção, elas não pronunciam bem, tem até o Cebolinha, né, fala macalão, fala peleleca. olha o que vem na minha cabeça. Então é assim, criança fala, né? E com o tempo, os pais ensinam, a escola ensina e ela começa a pronunciar as palavras de forma correta. Eu, por exemplo, quando eu era mais nova, eu falava com a língua batendo nos dentes, sabe? Tipo, paçoca. Trabalhei a minha dicção e hoje eu consigo pronunciar as palavras corretamente. Então, isso faz parte até da nossa língua materna, cometer erros. Essa é a mentalidade que você, em primeiro lugar, tem que mudar, tá? A forma como você lida com as suas falhas. Tem que encará-las de forma mais natural. Mas será que isso quer dizer que você vai perder o medo? Pronto, simplesmente por aceitar os seus erros, você vai deixar de sentir medo de falar inglês na frente dos outros de um dia para o outro? Não! Não é isso que vai acontecer, você vai continuar sentindo medo, mas o que você tem que mudar também é a forma como você encara esse medo. O medo é uma proteção do cérebro para ameaças, possíveis ameaças, né, que existam ao nosso redor. Então, o medo realmente não tem como você eliminar da sua vida, porque é uma proteção. Você tem um comportamento que se chama fight or flight, que em português é como lute ou voe. Quer dizer, você ou luta com aquilo que te ameaça, ou você corre daquilo que te ameaça. Senhora? Então é uma forma de você se proteger, por isso que o medo existe. Então, quando se trata de falar inglês, o que você precisa é controlar esse medo para você conseguir reagir da forma correta. É como se fosse um assalto. Não tem gente que fala assim, Eu não sei como que eu reagiria a um assalto. mas a gente precisa saber, a gente precisa estar preparado para esse tipo de situação. Porque se você não conseguir controlar o seu medo, ou você vai querer lutar com o assaltante, e isso pode acabar tirando a sua vida, ou você vai sair correndo e isso também pode acabar resultando no fim da sua vida. Então, você precisa estar centrado, mesmo com medo, conseguir lidar com aquilo de maneira equilibrada. Então, com o inglês é a mesma coisa. Toda vez que nós alimentamos a nossa mente com pensamentos negativos
sobre aprender inglês, você tá preparando a sua mente pro fracasso. Toda vez que você pensa, eu não vou conseguir, eu não vou aprender nunca, eu sou muito burro, tudo isso está funcionando como um treinamento pro seu cérebro para você não aprender inglês, para você fracassar. E além disso, quando você é uma pessoa negativa, começa a inventar uma série de desculpas para você nunca ter contato com aquilo que você tem medo. No nosso caso aqui é o inglês. Então, você inconscientemente começa a inventar um monte de desculpas. Eu não tenho tempo. Eu tenho um monte de filho pra criar. Eu trabalho muito. Enfim, tudo é motivo para você não aprender inglês, né? Porque o medo te faz inventar essas desculpas. Então, se você inventa desculpas para não aprender inglês, saiba que deve ter um medinho aí dentro, hein? Analisa aí, não tem não? Mas jamais deixe o medo impedir você de alcançar algo na sua vida. Não deixe o medo te atrapalhar, te atravancar, te impedir de avançar. Se você tá com medo de falar inglês, fale assim mesmo. Mesmo com medo, vai e fale. E pense, qual a pior coisa que poderia acontecer na minha vida se eu cometesse aqui um erro? Se eu não conseguisse falar fluentemente, o que poderia acontecer? Ah, vão rir de mim. Gente, eu sempre falo, é maravilhoso rirem de você. Isso quer dizer que você tá animando, que você tá alegrando as pessoas. Olha só que maravilha. Então é melhor você fazer as pessoas rirem do que você fazer as pessoas chorarem, né? Então, lide bem com isso, dê risada junto e tudo bem, sabe? Respire fundo. O tempo que você tá ali rindo, você ainda dá aquela respirada, aquela relaxada. Você libera endorfina, hormônios relacionados ao prazer e tudo isso facilita para que você se sinta confortável à vontade para falar ainda mais inglês, mesmo ainda com aquele apertinho, aquele coraçãozinho acelerado. Você vai começar a relaxar se você se entregar e rir com o pessoal que tá ali rindo dos seus erros também. E é uma coisa engraçada, né, também, porque às vezes as pessoas acham que elas são bem-sucedidas quando elas estão fazendo algo com facilidade. Mas, na verdade, é o contrário. Quando você aceita um desafio, você começa a fazer algo que é desafiador para você, né? Que você tá ali sentindo aquele friozinho na barriga. É nesse momento que o seu cérebro vai expandir, que você vai criar novas conexões neurais e isso vai permitir que você aprenda aquilo que está sendo desafiador para você, vai se tornar mais marcante. Então, quando você tá ali com aquele medo, aquele friozinho na barriga, que você precisa agora usar o seu conhecimento naquele contexto de vida, quando o seu cérebro ele precisa de alguma forma buscar uma razão para o conhecimento que está dentro da sua mente, associar coisas que você já conhece, tudo isso exige um esforço, não é muito fácil, exige uma luta ali dentro da sua mente, dentro do seu cérebro. Tem gente que tem medo, né, do esforço, medo da falha, o medo do fracasso, mas se você sentir esse apertinho no coração, você pensa, cara, se eu tô sentindo esse medinho, esse apertinho, é porque eu estou prestes a enfrentar um desafio. Mas esse desafio significa expansão, consolidação do conhecimento dentro da minha mente. Eu vou agora finalmente praticar aquilo que eu aprendi dentro de um novo contexto, dentro de uma nova situação. E é por isso que eu tô sentindo esse friozinho na barriga. Então, quando você começa a ver o medo de uma forma mais positiva, você para de querer eliminar o medo, que é algo praticamente impossível. Mas você aprende a querer conviver com esse medo, controlar esse medo e reagir de forma equilibrada e saudável. Bom, então é isso. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês realmente acham que o medo ele pode se tornar um amigo quando se trata de falar inglês na frente de outras pessoas. E se você quer perder esse medo, se inscreva aqui no meu canal, eu dou muitas dicas aqui para você aprender a falar idiomas com confiança e de forma mais rápida, principalmente inglês. Então deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com pessoas que estão aprendendo inglês, que eu tenho certeza que você, além de me ajudar muito aqui no YouTube, também vai ajudar outras pessoas, tá? Então vejo vocês semana que vem. See you guys around!